Bom dia para você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Virgínia Alves. O nosso destaque agora é previsão do tempo. Vamos ver como é que ficam as condições nas principais regiões produtoras do país. Para conversar com a gente, já está conectada aqui Bárbara Centelha. Seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia, Virgínia. Obrigada pelo convite. Tudo bem? Tudo. Bárbara, vamos lá. Então, antes da gente falar dos próximos dias, a gente estava conversando aqui antes de iniciar a nossa transmissão, de que você vai mostrar para a gente, de fato, a irregularidade das chuvas aí no último mês, né? Porque a gente viu o produtor relatando muito isso e os modelos agora, os dados comprovam que, de fato, foi isso realmente que aconteceu. Chuva muito irregular Brasil afora. É isso mesmo, Bárbara? Exatamente, Virgínia. Eu gosto de trazer muito esse tipo de análise, porque é isso, né? A gente fica muito concentrado na nossa localidade, no que está acontecendo no dia a dia. Mas quando a gente tem essa oportunidade de olhar para trás e entender como que essa irregularidade da chuva impacta, isso é muito legal, né? Não só em termos de olhar o que aconteceu, mas também como isso está impactando o balanço hídrico. Por isso que eu gosto de trazer essa informação. Por exemplo, esse mapa aqui. Esse mapa que vocês estão vendo é o mapa da anomalia da chuva, então, ou seja, o que está em vermelho, de rosa a vermelho, está indicando que a chuva ficou abaixo do normal, né, em diferentes escalas, e o em azul está mostrando que essa chuva ficou acima do normal para o mês de fevereiro. Então, a gente calcula a média histórica dos últimos 43 anos aqui na plataforma e mostra essa variação. Então, a gente consegue ver o que eu queria destacar, como que tem muita variabilidade intraestadual, dentro do próprio estado, né? A gente fala, choveu muito no Mato Grosso. É muito difícil a gente dizer. Eu vou pegar o Mato Grosso como o exemplo, né? Olha como que está a condição. A gente teve regiões mais ao leste do estado que teve chuvas que marcam uma escala aí de 200, 150, 200 milímetros acima da média. Mas o extremo noroeste já apresentou essa mesma intensidade em termos de falta. Faltou, choveu a 200, 300 milímetros abaixo do que era esperado para essa época do ano. Né? Então a gente vê muita variabilidade. Isso se repetiu, talvez com menos intensidade. O Mato Grosso, pensando aqui em áreas produtoras, né? É o que a gente viu mais intensidades, tanto positivas quanto negativas, acontecendo no mesmo período. Mas se a gente for olhar, por exemplo, Tocantins, né, a gente tem regiões que teve anomalias positivas, choveu acima da média, regiões que choveram bem abaixo, Goiás também. Conforme a gente vai caminhando um pouco para baixo, a gente já vai vendo um perfil mais generalizado, né? Então, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, praticamente centro-sul de Minas, né? Então, pegando principalmente o Triângulo Mineiro, sul de Goiás, foi marcado por anomalias negativas. Mas mesmo dentro desse cenário mais generalizado de condições negativas, ainda assim a gente teve variabilidade, né? Então, se a gente for olhar aqui São Paulo a gente tem algumas regiões, como a região aqui de Rio Preto, Catanduva, que a anomalia negativa foi mais intensa. Conforme a gente caminha mais próximo ao Mato Grosso do Sul, teve locais que até choveu levemente acima da média. E aqui, lembrando que eu estou olhando uma interpolação num grid de 25 quilômetros. Imagina a variabilidade que a gente Sim. tem numa escala ainda menor, né? Mas em termos gerais, a gente teve um fevereiro positivo para algumas regiões, principalmente com destaque aqui para o Nordeste, a partir do centro-norte de Minas, né, Bahia. A gente teve uma condição de chuvas acima da média, tá? Principalmente Maranhão, Piauí, a gente tinha visto isso, né, conforme a gente acompanhava bastante previsão para essas regiões por conta da zona de convergência intertropical e, de fato, isso gerou anomalias positivas. No sul, que estava, né, num caminho aí de anomalias negativas, falta de chuva, algumas regiões, principalmente o noroeste do estado, no Rio Grande do Sul, também foi marcado por anomalias positivas não tão intensas como no caso do Nordeste, ou até no caso do Amazonas, né? A gente vê aqui também na parte do norte. O norte foi bem prejudicado, a grande maioria do norte com anomalias negativas. Então a gente consegue ter alguma ideia, né, de como essa variabilidade vem se comportando. Mas para além de olhar a chuva, a gente sempre tem que tentar entender como isso se relaciona no balanço hídrico, que é o quanto esse solo consegue armazenar de água, porque às vezes não é só o fato dessa anomalia estar negativa que quer dizer que não foi o suficiente, né, para a condição de crescimento da cultura. Por isso que eu gosto também de mostrar bastante esse mapa aqui do balanço hídrico. Lembrando, né, que ali a gente está olhando a escala do mês de fevereiro, né, o mês todo, a média do mês, e o acumulado do mês, desculpa. E aqui eu estou olhando pontual como que está o balanço hídrico agora, tá? No dia 7/3, que é o dado mais recente que nós temos. Mas, como o balanço hídrico ele também vai contando uma história, né, todas as entradas e as saídas, a gente consegue ver que mesmo em regiões, como foi, por exemplo, aqui no caso do Mato Grosso,
né, que as condições de fevereiro não foram tão boas, a gente pode ter um armazenamento bom, ou as chuvas do início de março já trouxeram aí uma melhoria no balanço. Regiões que ainda estão com condições desfavoráveis e chamam atenção em relação ao balanço hídrico, que desde o início do ano não conseguiu se regularizar. É o oeste do Paraná, grande parte do centro-oeste também de São Paulo, Mato Grosso do Sul, o sul de Goiás e o sul do Mato Grosso, né? Então, essas regiões ainda estão com menos necessidade hídrica, na verdade, menos armazenamento de água no solo do que realmente ele conseguiria armazenar e muito provavelmente do que a cultura necessita nesse momento, pensando no desenvolvimento do milho, né? Ou até o pessoal lá atrás que estava colhendo uma soja mais tardia, tudo isso vai impactando. A cana, né? A cana está sendo altamente impactada por esse cenário de falta de chuvas no período que era para ser chuvoso nessa região. E aí a gente também destaca aqui essa faixa do Nordeste que pega ali Sergipe, Alagoas, parte, né, aqui de Pernambuco, que acaba tendo uma condição também de armazenamento de água no solo muito crítica, tá? Então, assim, se a gente for bater o olho de forma geral, a gente tem bons níveis de armazenamento em algumas regiões, aqui também como o caso do sul, do Rio Grande do Sul, né, que a gente tem visto que mesmo as chuvas chegando lá no Rio Grande do Sul ainda não foram suficientes para atingir essas áreas que naturalmente já chove menos, né? Então a gente consegue ver que essa situação da chuva que vem ali desde fevereiro e esse início de março, né, quase esse primeiro decêndio de março, isso vai refletindo aqui no nosso balanço hídrico e vai mostrando como que está a condição para o desenvolvimento da cultura, para ela, né, continuar ali tendo água disponível para se desenvolver. Então, tem algumas regiões aí que chamam muita atenção, tá? E, Bárbara, o que acontece de agora em diante? A gente pode ver certa regularidade, principalmente aí nessas áreas onde o volume foi mais baixo, ou a gente vai continuar com esse cenário? A gente continua com um cenário Tá. de irregularidade, Virginia. Se você for olhar aqui a previsão do modelo Cosmo do Instituto Nacional de Meteorologia, a previsão para as próximas 24 horas, né? Então, indo para até sábado, a gente consegue ver alguns pontos, né? A gente tem uma zona de convergência intertropical atuando fortemente, trazendo bastante chuva aqui para a região norte, pegando também um pouco do Maranhão, um pouco do Mato Grosso, né? Então, Mato Grosso, principalmente essa faixa oeste, que estava naquela condição mais crítica de anomalia negativa, pode ter um volume mais significativo nessas próximas 24 horas, mas olha Nordeste, olha a região mais central, Sudeste, né? Sudeste a gente tem chuvas previstas, até porque uma frente avançou aí ao longo dos últimos dias e segue avançando mais nessa faixa próxima ao litoral, então bastante chuva talvez no Rio de Janeiro, Espírito Santo, a faixa litorânea de São Paulo, Paraná, mas se a gente for olhar a região mais central, né, onde até a agricultura fica mais concentrada, sul de Minas, Triângulo Mineiro, Goiás, ainda são volumes muito baixos, né? Esse azul escuro indica para a gente esse volume de 1 a 5 milímetros, esse azul claro até 7. Isso é muito pouco, né? Tá. A gente começa a ver um volume um pouco mais significativo no Paraná, em algumas regiões, em Santa Catarina e principalmente no Rio Grande do Sul, onde essa chuva pode chegar aí a 40, 60 milímetros, a depender da região, tá? Então, a essa região central que eu comentei, que ainda está com os armazenamentos de forma crítica, eles ainda estão em alerta, tá? Ainda é uma região que não está recebendo volumes significativos de chuva. Se a gente avançar aqui a nossa previsão para as próximas 48 horas, o que a gente vê? A gente vê que aquela chuva mais intensa no norte, né? Olhando aqui na escala, estava no amarelo, começa a se dissipar, diminuir. Então, a gente tem a Zecite voltando, né? Fazendo um movimento inverso, trazendo um pouco mais de chuva para o Maranhão, Piauí, mas sempre as mesmas localidades, né? Um pouco de norte de Goiás, Tocantins, mas, de novo, essa região que a gente está focando e falando que a condição de armazenamento está mais crítica, ainda sem chuvas. Nordeste também, né? Grande parte do Nordeste, oeste da Bahia, sul do Piauí, norte de Minas. Desculpa, gente, minha garganta está um pouco ruim. Então, a condição vai ficando ainda muito crítica sem previsão de chuva. A gente começa a ver um aumento nessas chuvas aqui no Sudeste, o que é positivo, né? Então, parte do São Paulo, Paraná, as chuvas no Rio Grande do Sul persistem, apesar de um pouco menos intensas, mas a região central ainda em alerta, tá? E aí, só para a gente fechar os 3 dias de previsão, vamos olhar aqui agora para o dia 11,
para a gente ver como que fica a condição e ver que não tem muita diferença, tá, Virgínia? Vai diminuindo cada vez mais o volume no norte e parte ali do nordeste, e a região central continua com essa mesma expectativa, sem chuvas ou com uma chuva muito baixa ou com muita irregularidade. Tá? Mesmo no sudeste, onde tinha algum volume mais significativo, pode continuar acontecendo, né? Como a gente vê aqui essas manchas em amarelo, em verde. O sul já começa a reduzir bem o volume de chuva, então essa chuva não tende a persistir, ela já vem vindo, principalmente no Rio Grande do Sul nos últimos dias, então tende a se dissipar, e por enquanto esse é o cenário, continua sendo um cenário de irregularidades, tá? E, Bárbara, quando a gente fala das temperaturas, né, tem algumas consultorias até falando já, monitorando, na verdade, uma possível onda de calor. Você tem alguma informação referente a isso? Ó, vamos olhar aqui o modelo do Cosmo. A gente pode observar, sim, né, uma onda de calor se formando aqui próximo ao Paraguai, tá? E, na verdade, a gente tô adiantada, vamos ver para a nossa previsão de 24 horas, aqui no dia 9, né? Mas, como eu estava falando, a gente consegue observar uma onda de calor se aproximando do Paraguai, elevando bastante as médias já nesse país, né, no Paraguai, mas já trazendo um impacto aqui para o Mato Grosso do Sul, principalmente, onde as médias, então quando eu falo média, né, temperatura média do ar gira em torno de 30 a 32 graus. Isso é muito elevado, né? Isso quer dizer que a mínima está muito alta também, não só a máxima, mas a mínima também fica muito elevada, tá? Então pega uma parte aqui do Triângulo Mineiro, bem pequenininha, o extremo oeste do estado de São Paulo, parte de Goiás. A gente tem também uma onda de calor atuando aqui mais ao norte, né? Que realmente sempre está com temperaturas mais elevadas. A gente vê que nessa faixa leste do país a tendência é ter temperaturas mais amenas, né? Então ficando aí em valores de 20 a 22, 24 graus a temperatura média. O sul, né, saiu de uma massa de ar polar que acompanhou a frente fria e reduziu bastante a temperatura. A gente teve temperaturas mínimas aí próximas de 10, 12 graus. Isso começa a se elevar, né? Então a gente já não vê mais a atuação dessa onda de frio no sul do país, mas a gente tem essa faixa leste apresentando valores mais amenos, e conforme a gente vai indo mais ao centro-norte do país, as temperaturas médias vão aumentando, como é a tendência, e o destaque mesmo é essa condição aqui no Mato Grosso do Sul. Se a gente avançar a nossa previsão para as próximas 48 horas, indo para o dia 10, a gente vê que tem um aumento, né? Essa onda de calor já avança mais intensamente para o Paraguai, tem um aumento também aqui, principalmente no noroeste do Mato Grosso do Sul, a gente pode ter temperaturas mais elevadas, aumenta, né, a faixa de atuação dessa onda de calor no noroeste do Paraná, no oeste de São Paulo e também no Triângulo Mineiro, né? Então vai ficar muito restrita a essa região, tá? A gente vai ter essas ondas de calor. Algumas regiões no norte, nordeste podem ter temperaturas mais elevadas, mas acaba não sendo por atuação de uma onda de calor, como que é o que a gente tem visto aqui vindo do Paraguai, tá? Muito bom, Bárbara. Obrigada pela sua participação e disponibilidade. Mais uma vez, eu te espero aqui na semana que vem para a gente atualizar junto com o pessoal. Obrigada, viu? Combinado, Virgínia. Obrigada pelo convite. Até semana que vem. Portanto, então, estivemos aqui com a Bárbara Centelhas, que trouxe a atualização de previsão do tempo para a gente, aí para as principais regiões produtoras do país. Eu sei que tem bastante pergunta aqui no nosso chat do YouTube, mas a Bárbara realmente, ela tá com a voz um pouco ruim, tá com muita tosse, não estava confortável para ela responder, mas a gente responde na segunda-feira, na quarta ela tá por aqui de novo e a gente retoma, então, com as perguntas de vocês, tá certo? Eu agradeço muito sua audiência e companhia, já já a gente está de volta.